Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos tratar novamente do movimento uniforme, mais especificamente novamente da representação gráfica, mas agora a partir de um exercício comentado. Vou carregar então aqui a questão, nós vamos fazer a resolução, vamos comentar e vamos entender um pouco mais sobre a interpretação gráfica dos movimentos. Então, para discutir um pouco mais esse tópico, trago aqui uma questão, diz o seguinte: o gráfico abaixo representa os primeiros segundos de movimento de um ciclista em uma avenida. Então nós temos aí um móvel, mais especificamente um ciclista, que vai se deslocar ao longo de um trajeto, mais especificamente aí uma avenida. Sempre que nós temos um gráfico para trabalhar, para interpretar, ou um gráfico associado a algum problema, a primeira coisa importante é verificar o que esse gráfico representa. Sabemos que representa o movimento do ciclista, mas ele vai fazer essa representação a partir de alguma grandeza física. E nós temos aqui a identidade dessas grandezas sempre na parte superior ou inferior dos eixos. Então percebe que nós temos um gráfico de posição por tempo, um gráfico S por T. Já podemos aí tirar algumas conclusões. Nós temos que o gráfico S por T, tal como nós estamos observando, ele é uma reta. Essa reta tem inclinação e essa inclinação é para baixo. Então temos uma reta decrescente. Então só de observar o gráfico nós já temos essas considerações aqui. Sempre que o gráfico S por T é uma reta, né, gráfico de posição, uma reta com inclinação, isto significa que nós temos um movimento uniforme. Então, já sabemos que o ciclista está andando com velocidade inalterada. O fato de ser crescente significa que o ciclista está voltando sobre a trajetória, ou seja, se o teu referencial tem, digamos, para cá um sentido positivo, o ciclista está se deslocando em sentido oposto, certo? Eu fiz uma trajetória curva, mas ela pode ser qualquer, né? Pode ser retilínea, inclusive. Vou desenhar uma reta para ficar mais fácil de entender. Então, se o nosso referencial é para a direita, o ciclista está andando para a esquerda. Por quê? Porque a reta das posições em relação ao tempo é decrescente. Isso indica uma velocidade negativa. Podemos observar o ponto de partida, podemos observar o ponto, não exatamente o ponto de chegada, né, mas é o ponto final após 30 segundos de movimento. Então, nós temos uma série de informações no gráfico, como vocês podem observar, né? Então agora nós vamos, depois de dar essa primeira olhada no gráfico, nós vamos agora ver o que o problema pede. No item 1, o ciclista desloca-se no mesmo sentido ou em sentido oposto ao sistema de referência? Essa é a pergunta. Então nós já vimos aqui das nossas observações iniciais, né, que como o gráfico tem uma inclinação para baixo, é um gráfico decrescente, isso significa que o ciclista está se deslocando no sentido oposto ao sistema de referência, né? Então, nós temos um gráfico decrescente, vou colocar aqui gráfico de posição contra o tempo, decrescente. Isso indica movimento de volta, sentido oposto. O ciclista está se deslocando em sentido oposto ao sistema de referências. Questão 2. Qual foi o ponto de partida do ciclista, ou seja, qual a sua posição inicial? A posição inicial é sempre a posição associada ao tempo zero, que é essa daqui. É sempre aonde o gráfico começa. Então, no nosso caso, no tempo zero, o gráfico começa na posição 1200. Isso significa que essa é a posição inicial, ou seja, o ponto de partida do ciclista, nesse caso, né? Então, a posição inicial é lá onde o gráfico começa, 1200.
vou colocar a unidade quilômetro, metro, centímetro. Essa informação também está no gráfico. No eixo vertical, que é o eixo das posições, nós temos aqui a indicação. Ó. A posição está sendo aqui indicada em metro, então a posição inicial do ciclista é 1.200 metros. O movimento do ciclista é no mesmo sentido ou no sentido oposto ao sistema de referência. Percebe que essa pergunta aqui está duplicada, né? Nós já vimos que é no sentido oposto, então não há necessidade de trabalharmos dela novamente. Determinar a velocidade com a qual o ciclista se movimenta. Então esse é um aspecto que a gente sempre pode obter a partir do gráfico da posição. Se me foi dado um gráfico da posição pelo tempo, eu sempre posso calcular a velocidade do móvel se tiver os números aqui indicados, né? Então veja, esse ciclista ele está se deslocando do 1.200 até o 900. Então nós temos menos 300 metros de variação de posição. Menos porque está diminuindo, né? O gráfico é decrescente, então está voltando. Do 1.200 até o 900, desloca 300 metros de forma negativa porque está diminuindo. E o tempo aumenta, aliás, o tempo sempre aumenta, né? De 0 até 30, então nós temos aí 30 segundos. Essas duas informações são utilizadas para calcular a velocidade do ciclista. Velocidade é ΔS sobre T, e nós vimos que o ΔS, vou voltar aqui para mostrar, é a variação da posição. O ciclista parte do 1.200 e quando ele chega aqui, na verdade, quando o gráfico termina, né, depois de 30 segundos, a posição dele é 900. Então veja que há um deslocamento de menos 300 metros num tempo de 30 segundos. Mais uma vez vou insistir nesse ponto. O deslocamento nós tiramos do eixo das posições, menos 300 metros, e o tempo do eixo horizontal, o eixo dos tempos, 30 segundos. E isso aqui vai dar, simplifica, menos 10 metros por segundo de velocidade. Metro por segundo, repetindo, metro por segundo. E a última, indicar a função horária para esse movimento. Como nós vimos, é um movimento uniforme, então a função horária tem esse aspecto aqui. Um termo independente mais a velocidade vezes o tempo. Isso aqui é a equação de todo e qualquer movimento uniforme. Nós vimos no gráfico que a posição inicial é aqui, né, o primeiro ponto do gráfico, 1.200 metros. Então, vamos colocar aqui, 1.200 metros. Essa é a posição inicial. A velocidade nós acabamos de calcular, deu menos 10. Percebe que o sinal negativo, ele está de acordo com o que vimos, né? Sentido oposto ao sistema de referência. É assim que o móvel se desloca. Quando a função é uma reta decrescente, a função da posição por tempo é uma reta decrescente, o objeto está voltando, então ele vai ter velocidade negativa. Então, coloquei aqui o menos 10 da velocidade vezes t. Veja, t é genérico, é uma variável, né? Nós não substituímos o t, apenas assim a representamos. E vamos indicar aqui que temos uma função horária com as posições medidas em metro e os tempos medidos em segundos. Então, essa daqui é a função horária para o movimento desse ciclista. S igual a 1.200 menos 10t. Bom, com isso então, finalizamos a questão e ela vai ajudar vocês a resolverem as atividades propostas no Moodle. Até mais!